esse tempo seja abençoador para todos nós aqui. Senhor Deus, mais uma vez nós buscamos a Tua face, sempre agradecendo ao Senhor pelo tempo que o Senhor tem nos dado aqui. Senhor, é uma bênção, um privilégio poder estar ouvindo do Senhor, recebendo destes irmãos a quem o Senhor separou a instrução, o ensino, aquilo que nós precisamos para crescer no conhecimento do Senhor. Obrigado pela vida do Franklin. Nossa oração nesse instante é que o Senhor o use poderosamente, que ele possa se sentir à vontade, livre, para pregar o Teu conselho, a Tua vontade para as nossas vidas, para Ele e para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Descobriram que minha orelha é muito pequena para o microfone, aquele sem fio, né? Boa tarde, irmãos e irmãs. Nós vamos tratar um pouco aí do impacto da reforma na cultura europeia nos séculos 16 e 17. E uma questão introdutória que eu julgo que é pertinente aqui para nós é que, ainda que seja costume nós falarmos de reforma no singular, é mais apropriado falarmos de reformas do século 16. E, em linhas bem gerais, nós temos 4 movimentos de reforma no século XVI. A mais conhecida é chamada de reforma luterana, mas essa é uma caracterização infeliz do movimento conectado com Lutero. É mais próprio chamar esse primeiro movimento, que começa aí, e a gente celebra no 31 de outubro de 1517, de reforma evangélica. Então, quem vai para a Alemanha, para a Suíça e fala de igreja evangélica, isso é entendido como sinônimo daquela igreja que nasce da reforma em Wittenberg, que começa ali com Lutero, Melanchthon e outros. Nós também falamos de reforma reformada, que tem sua origem primeiro em Zurique, com Zwinglio e Bullinger, e depois em Genebra, com Calvino e Beza. Falamos também de reforma inglesa, ou primeira reforma inglesa, que é a reforma anglicana, que começa aí com as bagunças amorosas de Henrique VIII, ele querendo divórcio e o Papa não dando, porque ele é casado com Catarina de Aragão, aparentada do mais importante imperador da época, Carlos V. Então, Henrique VIII resolve romper com a igreja romana e fundar uma igreja inglesa. E isso vai gerar a chamada Segunda Reforma, que é o movimento puritano, já no final do século XVI para o começo do século XVII. E do movimento puritano vai sair aí a tradição presbiteriana, a tradição congregacional e a tradição batista. E também se fala de reforma radical, que é conectada ao movimento anabatista, ou movimento de rebatizadores. E essa reforma também era multifacetada. Você tinha aí desde anabatistas evangélicos, como conectados com Menon Simons, e daí vem o povo menonita, presente aqui no sul do país, por exemplo, no Paraná, no interior de Paraguai. Mas você também tinha anabatistas radicais, conectados aí com grupos racionalistas, como os socianos, que negavam trindade, negavam a encarnação do verbo, negavam predestinação e graça. Você também tinha os anabatistas apocalípticos, muito conhecidos pelo massacre de Münster, a famosa cidade da Alemanha, onde eles tentaram ali, os anabatistas, impor um tipo de república comunista ou socialista antes do socialismo do século XIX. E acabou que os luteranos e católicos se uniram em exército e arrasaram aquele experimento anabatista, uma coisa muito louca. Quem vai na cidade de Münster vai ver lá a gaiola onde o líder anabatista foi preso e morreu em míngua ali. Diferente das noções populares, os batistas não são aparentados com o movimento anabatista. Até hoje, os anabatistas são muito mal vistos na Europa. Então, geralmente, por exemplo, na Alemanha, os batistas são chamados de Igreja Evangélica Livre. Tradicionalmente, os batistas têm sua origem no movimento puritano, a chamada Segunda Reforma Inglesa, e eles são, por assim dizer, netos de presbiterianos, filhos de congregacionais. Okay? A gente pode colocar nesses termos, fica mais fácil de lembrar a conexão entre esses vários grupos aqui. Na minha palestra hoje, eu vou focar mais o impacto da reforma reformada na cultura, mas eu vou falar um pouco aí da reforma luterana, ou chamada reforma evangélica, tentando destacar um pouquinho a respeito deles. Um outro ponto importante aqui é o seguinte:
O tema da minha palestra é o impacto da reforma na cultura europeia, séculos XVI e século XVII. Um ponto importante é que os anabatistas tinham uma visão de rejeição da cultura. Para os anabatistas, como os fundamentalistas americanos aí do começo do século XX e que chegaram no Brasil, a cultura onde aquele povo anabatista estava inserido era intrinsecamente má, então a cultura deveria ser rejeitada. O cristão deveria ter uma preocupação apenas eclesial e apenas com a sua caminhada para o céu. Toda a visão de mundo anabatista era uma visão de antítese quanto à criação. A criação era rejeitada, posto que toda a criação era vista como campo de batalha. Então, os menonitas e os anabatistas antes deles não produziram arte. Eles entendiam que o crente não deve ter nenhuma inserção política, o crente não deveria fazer juramentos, o crente não deveria servir às forças armadas. Na verdade, o que os anabatistas propuseram como uma ala desse movimento de reformas do século XVI foi uma completa saída do mundo, mesmo estando no mundo. Então, em linhas gerais, o que eles criaram foram igrejas que podem ser muito mais bem percebidas como pequenos mosteiros, totalmente alienados da criação da forma mais ampla. Já a tradição reformada, especialmente, mas em alguma medida a tradição que vem de Lutero, a tradição evangélica, eles têm uma visão um pouco mais positiva da criação, então eles vão se ver, os seus principais obreiros, como agentes de transformação da cultura, e suas igrejas também como agências de transformação cultural. Ainda que os luteranos tenham uma visão mais matizada, os reformados se veem como agentes de transformação na cultura. Eles entendem que toda a cultura foi criada boa, ainda que caída, a cultura é alvo de redenção, tanto quanto o indivíduo, tanto quanto a pessoa é alvo de redenção. Então, isso me coloca aí nos princípios básicos que norteiam tudo que nós vamos ver mais adiante. Esses reformadores do século XVI, especialmente os reformados, mas também os luteranos, eles, primeiro, tinham um anseio pela glória de Deus. Para eles, o tema principal das suas existências era a glória de Deus, inclusive os luteranos, ok? Esse não é um tema distintivo da tradição reformada, mas é um tema luterano também básico, essa busca pela glória de Deus, paixão para que Deus seja glorificado, mas aliado a isso, uma aceitação do mundo como ele é. O mundo foi criado por Deus, Deus viu que o mundo todo era muito bom, e ainda que o mundo tenha caído junto com nossos primeiros pais e conosco e nossos primeiros pais, esse mundo permanece sob o cuidado de Deus. E aqui entra um tema reformado muito caro, o tema da providência divina, a ideia de que Deus continua cuidando da criação, Deus continua sustentando a criação, ainda que essa criação seja caída e necessite de restauração, o que vai acontecer no último dia. Um outro ponto importante aqui é que a criação é vista como uma esfera legítima em si mesma. E aqui nós temos uma ruptura imensa com a tradição católica anterior. Para a tradição católica anterior, o que era mundano, no bom sentido, de terrenal, só tinha valor se comunicasse alguma mensagem religiosa, algum valor religioso. Então, o rei era visto como um tipo de braço divino subordinado à igreja, a arte era subordinada à igreja, todo o debate econômico era subordinado à igreja, assim também o debate político, toda a noção de entretenimento era basicamente subordinada a motivos religiosos. Então, vai ficar muito evidente quando eu mostrar algumas imagens de quadros famosos aí do século XVI, do século XVII, quadros de arte. Para quem lembra e conhece um pouco da arte medieval, a diferença da arte que nasce na reforma da arte católica medieval. A arte católica medieval é sempre religiosa e sempre bidimensional. Você nota que ela não tem profundidade, ela é um tipo de arte que parece pairar acima da gente, mas também não é totalmente celestial. A arte, então, a política, a economia, na Idade Média, era só vista como tendo valor se ela pudesse comunicar alguma noção religiosa, alguma noção ligada à fé cristã. Para os reformadores, especialmente para os reformados, a criação tem valor per si. A criação agora, como Calvino vai dizendo nas suas institutas, é o teatro da glória de Deus. Nós somos chamados a glorificar a Deus não no isolamento do mosteiro ou das
pequenas igrejas, como o movimento menonita ou anabatista, mas nós somos chamados a glorificar a Deus na criação. A criação, então, passa a ser vista como uma esfera legítima por si mesma. A política tem sua esfera de legitimidade agora, a arte tem sua esfera de legitimidade, a literatura, a economia, a política, assim sucessivamente. O cristão é chamado a estar, por assim dizer, no meio desse debate presente na própria criação. Para usar uma palavra que é muito mal empregada entre nós, o cristão é alguém chamado para viver nesse século, é para ser alguém secular, alguém entranhado dos debates, das tensões do mundo. A igreja não é vista como um tipo de refúgio ou mosteiro. Antes, a igreja é o lugar onde a pessoa é alimentada para glorificar Deus na criação, que agora é vista como uma esfera legítima. Para os crentes medievais, a criação é intrinsecamente má, tudo ligado à criação é intrinsecamente má, então aquilo que é terrenal tem que ser rejeitado. Você pode pensar, eu vou tocar nesse ponto mais adiante, mas você pode pensar no tema do amor entre os medievais. Para os medievais, o amor só tem valor se for como ideal, como algo platônico, até porque os casamentos não eram baseados em romance ou paixão na Idade Média. Os casamentos eram basicamente contratuais. Não é tema da minha palestra, mas é justamente Lutero que vai inaugurar o casamento baseado em paixão e romance, e ele também inventa, por assim dizer, a família protestante. Também outros temas que não vou poder tocar aqui, por causa de tempo, mas é outra área que Lutero vem inaugurar e vem se tornar um tipo de padrão para a mentalidade protestante dos séculos XVI e XVII. Então, para os reformadores, já que Deus criou o mundo e a criação foi criada originalmente boa, já que por sua providência Deus refreia o mal no mundo, o pecado no mundo, e também por sua providência Deus preserva elementos de beleza e de verdade e de integridade na criação, o cristão agora ele é desperto para glorificar a Deus no mundo, não na igreja, mas no mundo, fora da comunidade religiosa. Só que esses vários interesses não são subordinados a uma agenda religiosa, e os quadros que nós vamos ver daqui a pouco vão nos ajudar a entender esse ponto aí. Então, num aspecto muito sério, a reforma, por assim dizer, liberta o homem e a mulher do século XVI e XVII, não apenas no âmbito da fé, mas ele vai libertar esse homem, essa mulher nos séculos XVI e XVII, para poder expressar os seus anseios, suas habilidades, seus talentos perante outras pessoas. O ser humano agora, ele, por assim dizer, é libertado para glorificar Deus no mundo. Nesse sentido, então, todos os grandes reformadores foram num sentido muito preciso, humanistas. Isto é, eles eram parte daquele movimento que nasce no norte da Itália, no centro da Itália, no século XV, em que tenta resgatar o ser humano, tenta resgatar o valor do ser humano, e para isso eles estão voltando lá os grandes escritores greco-romanos da antiguidade clássica. Eles são parte desse movimento também, em que já que Deus os criou a sua imagem e semelhança, não só nós ganhamos valor, por assim dizer, mas também o que é humano não nos é estranho, mas é agora o lugar onde nós somos chamados a glorificar a Deus. Um ponto muito curioso aqui é que um historiador da ciência, pesquisando já no século XX, sobre pastores da igreja reformada holandesa, final do século XVI para começo do século XVII, ele vai concluir que não existia, ou melhor, existiam pouquíssimos pastores de tempo integral nas igrejas reformadas do final do século XVI, começo do século XVII. Como diz a Confissão Belga, o mundo era visto como o segundo livro de Deus. Então, esses pastores embevecidos, encantados com o mundo, muitos deles serviam nos seus ministérios pastorais, mas eles também iam ser arquitetos navais, iam participar de sociedades científicas, iam trabalhar no campo da arte, da pintura, e é isso que vai florescer a Holanda, vai levar a Holanda ao seu grande século de ouro, que é o chamado século XVII. Ok. Posto esses pontos introdutórios, vamos falar um pouco sobre reforma e pintura. A reforma liberta a pintura das amarras medievais. Como eu disse, na Idade Média, a pintura, a arte, era basicamente atrelada a fins religiosos. Agora, com a reforma, não. A pintura ganha, por assim dizer, o seu espaço de
por assim também dizer, autonomia. Homens como Lucas Cranach, tanto velho como jovem, Albrecht Dürer, Hans Holbein, o jovem, Matthias Grunewald, Rembrandt van Rijn, Pieter de Hoek, Jacob van Ruysdael, esses homens são produtos da Reforma e eles literalmente legaram para nós hoje obras de arte que são clássicas. E é sempre bom trazer esse tema em contexto quando hoje nós estamos debatendo um homem nu sendo tocado por uma criança como se isso fosse arte. Mas esses homens, eles foram filhos da Reforma, eles estavam ligados diretamente à Reforma, seja luterana, seja reformada, o evangélico é reformada, e eles se viam como homens entranhados nessa mensagem do Evangelho redescoberta, e as suas grandes pinturas, elas brotam justamente do veio da Reforma Protestante do século XVI. Já tem sido dito, por exemplo, que não haveria Lutero e Melanchthon se não fosse Cranach. A casa dele em Wittenberg é tão visitada quanto a casa de Lutero e a casa de Melanchthon. Cranach, tanto o pai como o filho, chamados aí de o velho e o jovem, eles não apenas pintaram quadros cristãos, eu vou mostrar pelo menos um daqui a pouco para vocês, mas eles pintaram os retratos de Lutero, Melanchthon e outros homens importantes da Reforma Evangélica em Wittenberg. Se a gente pode, por exemplo, reconstruir como é que seria o rosto de Lutero, o rosto de Melanchthon, o rosto de Catarina von Bora, a esposa famosa de Lutero, é graças aos quadros de Cranach pai e Cranach filho. Não só isso, Cranach ele tinha também uma impressora na sua casa, e muitos dos tratados e sermões e documentos produzidos em Wittenberg foram impressos na casa dele e dali espalhados pela Europa, ou espalhados pela Alemanha, indo até outros cantos da Europa. Esses homens, esses pintores, eles equilibraram criatividade pessoal. É muito bonito você colocar os quadros desses homens lado a lado e notar que eles são diferentes, eles não são, perdoe-me aqui, chapados como a arte medieval, que tem lá sua beleza, mas o que você vê é que ainda que eles inaugurem um novo tipo de pintura, ou de forma de retratar a pintura, eles têm, cada um deles, o seu toque pessoal, você consegue distingui-los entre eles, com exceção talvez de Cranach pai e Cranach filho, que os eruditos aí debatem como é difícil distinguir o estilo do pai e o estilo do filho, tão combinado eles estavam. E eles uniam a sua criatividade pessoal, a sua experiência. Esses quadros refletem a experiência de vida deles e também a tradição cristã onde eles estão inseridos. E a gente vê essa combinação de experiência pessoal, criatividade e tradição cristã em seus quadros. Os quadros desses homens não pregam. Eles entenderam que a arte agora está livre das amarras da igreja. Mas, do outro lado, você vai notar motivos cristãos comandando esses quadros. Porque a arte agora ela tem a sua própria esfera de dignidade, ela pode ser apreciada pelo que ela é, um elemento de entretenimento, um elemento de enlevo, um elemento que nos leva a parar e ficar embevecidos diante daqueles quadros. Do outro lado, não dá para separar a fé desses homens do que eles estão retratando em seus quadros. A fé deles é expressa de uma forma que a teologia falada, ou escrita, não poderia reproduzir ou retratar, e a gente vê isso nas cenas bíblicas, cenas de cotidiano e as paisagens que eles pintavam. Deixa eu mostrar alguns quadros para vocês. Um ponto interessante é que um choque para nós brasileiros e para americanos, principalmente aqueles vindos de tradições reformadas mais sóbrias ou mesmo do fundamentalismo, é quando vocês vão na Europa e começam a entrar em igrejas luteranas, as pessoas começam a notar crucifixos nas igrejas luteranas. E aí a pergunta geralmente surge, mas peraí, essa igreja é realmente protestante? Sim, ela é protestante. Para os luteranos, o centro da fé deles é o Cristo crucificado, e eu vou elaborar esse ponto na minha palestra amanhã de manhã, inclusive usando um quadro pintado por um grande luterano do século XVI, chamado Matthias Grunewald. Mas a igreja de Lutero em Wittenberg não era a igreja do castelo, onde ela fixou as 95 teses, era a igreja de Santa Maria, ou a igreja da cidade. Essa igreja fica mais no centro da cidade de Wittenberg. Lutero pregou mais ou menos 2.000 sermões nessa igreja, e quando nós entramos nessa igreja, um choque que alguns de nós tomam é que há um retábulo imenso nessa igreja, acima da mesa da ceia.
um parênteses aqui, uma diferença da arquitetura litúrgico-cristã de uma igreja luterana para uma igreja reformada, é que o que está no centro na igreja luterana é a mesa da ceia, e o púlpito geralmente ao lado, e na igreja reformada o que está no centro é o púlpito, e às vezes não tem nem mesa, tem a pia batismal, ou quando tem a mesa está debaixo do púlpito, o púlpito sempre numa posição elevada, sempre em destaque. Então, quando se entra nessa igreja de Santa Maria, ou a igreja da cidade, acima da mesa um retábulo bem grande. Esse retábulo vai ter 3 grandes quadros ali. De um lado você tem Melancton fazendo um batismo, num dos lados do quadro, e no outro lado do quadro você tem, no centro do quadro você tem uma cena da ceia, e Lutero é retratado barbudo, lembrando o tempo que ele passou em Wartburgo, traduzindo o Novo Testamento do alemão para o grego durante um período de 11 meses, e quem serve a ceia é Lucas Cranach, o jovem, e há um debate sobre quem de fato pintou aquele retábulo, mas é o filho que é retratado ali como dando o cálice, como aquele servo que oferece o cálice na ceia do Senhor. E, do outro canto, você tem o pastor de Wittenberg, o grande pastor de Wittenberg, Johannes Bugenhagen. Ele era, de fato, o pastor evangélico da cidade, ou reformado da cidade, e ele está num confessionário, orando por uma pessoa que confessa o seu pecado ali naquele ambiente. E você tem o que é chamado de uma predela, que fica literalmente no pé desse retábulo, sustentando esse retábulo. Você tem a imagem esse quadro grande, que é o pé desse retábulo, que sustenta o retábulo. E é bem interessante, porque na tradição luterana, a cruz é o centro. A cruz é absolutamente central na teologia luterana, na teologia que vem de Lutero e dos seus colegas ali em Wittenberg, no século XVI. E a cruz está bem no centro do quadro. Cristo crucificado domina a cena. De um lado você tem Lutero, ele é simplesmente retratado como pregador. Só que se você anotar o quadro depois, o quadro, a mão de Lutero que aponta para Jesus, você tem os 2 dedos, que era o típico sinal de juramento que era feito no século XVI. Então, a ideia que o quadro quer comunicar é que Lutero, o pregador, com a Bíblia aberta, você pode notar ali que no púlpito ele está com a Bíblia aberta, ele não só aponta para o Cristo crucificado, mas é como se ele jurasse que ele vai pregar como centro da sua mensagem o Cristo crucificado. O Cristo é retratado como homem de dores, a cruz é retratado como que suspensa sobre o mundo, as vestes que Jesus usa ali, elas estão como que são retratadas de forma esvoaçante, e que elas querem comunicar a ideia que a mensagem do crucificado, ela se espalha por todo canto. Do outro lado, você tem a comunidade, ouvindo atentamente a pregação. A esposa de Lutero é retratada segurando Joãozinho, o filho mais novo dele, e há um dado curioso. O único personagem que olha para quem vê o quadro é a filha de Lutero, Madalena, que faleceu com 15 anos, um momento dramático da vida de Lutero. Ele fica com a morte da filha dele. Ele, inclusive, pede para que não se coloquem pregos no caixão, porque ele crê que a filha dele vai ressuscitar corporalmente dentre os mortos. Mas ela olha no quadro, é o único personagem que olha para a gente, como que perguntando: e aí, como é que você responde a mensagem do crucificado? Como é que você responde a Cristo, o varão de dores, levantado numa cruz de vergonha e dor, sacrificado no lugar dos piores pecadores? Bem interessante, então, que esse quadro retrata o tema central da teologia conectada com Lutero e seus amigos. Cristo crucificado, Cristo morto pelos nossos pecados. Ele é o centro da pregação, e o pregador só é pregador legítimo se ele destaca a crucificação de Jesus Cristo. Nosso ambiente é extremamente anticatólico, e muitas vezes, por causa do nosso anticatolicismo, nós enfatizamos durante muito tempo a ressurreição de Jesus como central. Mas Cristo só foi ressuscitado entre os mortos porque o sacrifício que Cristo ofereceu no Gólgota foi aceito pelo seu Pai, como sacrifício único, irrepetível, suficiente para perdoar o pecado dos piores pecadores. Um outro quadro famoso, pode avançar mais um pouquinho aí, é um tímpano que está sobre as 2 portas na igreja do castelo, onde são retratadas as 95 teses em latim.
Esse é um quadro feito no século XIX, a pedido de um monarca alemão. Ele pede para que esse quadro seja feito junto com as portas, porque elas foram destruídas nas guerras entre as várias nações ali que vão formar a Alemanha mais adiante no século XVIII. Esse rei, o rei Frederico Guilherme IV, um homem muito temente a Deus, ele pede então que as portas sejam refeitas, todas em bronze, e no tímpano da porta, um típico recurso da arquitetura medieval, fosse retratado esse quadro. De novo, Cristo crucificado, ele domina a cena, as vestes dele esvoaçantes, mais uma vez, comunicam a ideia de que se espera que essa mensagem se espalhe por todo o canto da terra. Ao fundo, você tem a cidade de Wittenberg retratada, e agora na cena, essa cena é do século XIX, eu coloquei aí 1858 a data, de quando essa cena é inaugurada em Wittenberg, você tem Lutero ajoelhado de um lado, com a sua grande obra, que é a tradução da Bíblia toda para o alemão. Então, ele como que está de Bíblia aberta, olhando para o Cristo crucificado, celebrando o Cristo crucificado e lembrando para quem vê o quadro que o centro da mensagem de toda a Sagrada Escritura é o Cristo crucificado. Mas, do outro lado, você tem Melanchthon também ajoelhado. Nota que os dois personagens estão em posição de reverência. Lutero usa o joelho para apoiar a Bíblia, ok? A Bíblia ligando um destaque maior do que o livrinho que Melanchthon carrega. Melanchthon apresenta a Cristo, ou coloca diante de Cristo, do outro lado, num nível mais baixo, a Confissão de Augsburgo, que ele mesmo preparou e que Lutero revisou em 1530, e foi apresentado diante da Dieta e diante do imperador por um grupo de nobres alemães que queriam liberdade para cultuar a Deus, como eles entendiam que Deus deveria ser cultuado. O que eu gosto desse quadro? Primeiro, a primazia de Cristo crucificado. Ele é retratado como centro da fé. Ele domina os dois nossos teólogos, ele domina a própria cidade de Wittenberg. Se espera que a mensagem de Cristo crucificado, a mensagem do varão de dores, do servo sofredor, seja espalhada por todo canto. Do outro lado, a Escritura tem primazia, só a Escritura, mas não nuda Escritura, não a Escritura sozinha. A confissão de fé, ela vem embaixo como um guia fiel de interpretação da Sagrada Escritura e como um guia que preserva a centralidade de Cristo na leitura que a gente faz da Sagrada Escritura. Então, Cristo, como centro da mensagem cristã, ele é o clímax da mensagem cristã, o Cristo crucificado, a Bíblia aberta no colo do tradutor de Lutero e a confissão de fé em segundo nível, num nível inferior à Sagrada Escritura, mas também como um documento importante, como aquele guia, como foi dito ontem aqui, como aquele guia que nos ajuda a interpretar corretamente a Sagrada Escritura, aquelas boias de sinalização que não permitem que a gente traga outros óculos, outras formas de leitura bíblica estranhas à Bíblia para tentar descobrir alguma coisa nova ou alguma coisa que não é bíblica ali. Ok, vamos mover um pouquinho. Isso aqui é a arte tipicamente conectada com a reforma de Lutero e agora um pouquinho de arte conectada com a reforma reformada. Rembrandt, para mim, é o maior pintor dessa época, séculos XVI e XVII. Ele é o maior pintor do século de ouro holandês. Ele era membro da Igreja Reformada Holandesa, batizado na Igreja Reformada Holandesa. Ele teve uma vida bem atribulada. Durante um tempo, ele ficou afastado da Igreja Reformada, mas ele batizou seu filhinho também na Igreja Reformada Holandesa. E os quadros dele refletem bastante os valores da reformada suíça e holandesa, especialmente esse amor que os calvinistas tinham ao mundo como o teatro da glória de Deus, ao mundo como o segundo livro de Deus. Então, você tem um quadro que eu acho sensacional aí, as lições de anatomia do Dr. Tup, e o que é muito bonito nesse quadro, lembra que na Idade Média o que se destacava eram quadros puramente religiosos, é a paixão de Rembrandt em retratar elementos simples do nosso mundo. Você depois pode procurar o quadro na internet, mas você vê ali o professor, ele está mexendo no antebraço de um cadáver, dissecando aquele cadáver, ou aquele professor focado nos alunos, mas você tem espanto, você tem a sede de saber retratada na face daqueles alunos, mas é bem interessante você depois olhar o corte que é feito no antebraço daquele homem. Os tendões
a paixão pela precisão. Se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele precisa ser retratado em toda a sua glória, mas também em toda a sua miséria, no caso, um cadáver sendo dissecado. Então, do lado, é um cadáver que é retratado, mas mesmo sendo retratado como um cadáver, há um eco da beleza com a qual o ser humano foi criado originalmente. Vamos avançar mais um pouquinho aí. Outro quadro fantástico, a festa de Belsazar, o banquete de Belsazar. Olha o horror na cara de Belsazar. É muito encantador isso. Olha o horror das outras pessoas, olha o terror das outras pessoas. Nós domesticamos o sagrado. Nós tomamos familiaridade com a narrativa bíblica. A gente lê uma história como a retratada em Daniel 5, como se fosse uma história de criança. Uma das histórias que a gente conta e moraliza na escola bíblica dominical. Mas Rembrandt, não sendo pregador, não sendo teólogo, não querendo pregar, porque não é esse o intento para Rembrandt, para a pintura, ele consegue retratar e capturar todo o terror daquele momento, quando a mão de Deus grava que aquele homem e seu reino foi pesado e agora vai ser julgado e vai receber agora a rejeição de Deus. Bem impressionante esse quadro. Mais outro quadro aí. Esse outro quadro bastante bonito para mim. Rembrandt retrata um pastor menonita, é dado o nome dele, inclusive, encantado com alguma descoberta que ele teve na Bíblia, e ele tentando explicar para sua esposa o que ele descobriu na Bíblia. A sua esposa está um pouco incerta, tentando entender o que aquele homem está dizendo, mas se você olhar o rosto dele, ele está apaixonado por alguma coisa. Ele descobriu alguma coisa no livro sagrado. Ele está tentando comunicar isso para a esposa. E já que Rembrandt se vê como um filho da reforma, e alguém que agora pode celebrar a criação, a boa criação divina, ele consegue retratar a desconfiança da esposa, mas toda a paixão que aquele homem está jorrando, despejando diante da esposa, de alguma descoberta que ele teve, algum insight que ele teve na Sagrada Escritura, e você tem ali outros livros de apoio ali próximos dele, e ele estava pesquisando e tentando comunicar o que ele está pesquisando na Sagrada Escritura para sua esposa. Outro quadro, esse é um dos que eu mais gosto. Nota a diferença da forma como Jesus é retratado nesse quadro para as formas como Jesus é retratado nos quadros luteranos. Amanhã, cedo, nós vamos ver mais um quadro retratado por um outro luterano. A forma é um pouco mais diferente. Se nos quadros luteranos o Cristo crucificado é o Cristo, que é Deus, aqui é comunicada mais a face humana do Deus que vem a nós. Esse quadro aqui é Ceia em Emaús. Você tem Jesus se revelando na ceia, e você sabe disso por causa da auréola bem discreta em volta de Jesus. Nota que a auréola não está mais no topo da cabeça, mas em torno do rosto de Jesus. Há um brilho de glória que vem do nosso Salvador na mesa. Você nota que um homem está espantado, a mão dele em uma posição de reverência. Ele acaba de reconhecer que quem está na mesa ali é o próprio Cristo redivivo. O outro homem está meio chocado, e você nota pelo afastamento da mesa. Ele tomou um susto com todo o drama ocorrendo na mesa, e o servo completamente diferente. Não são as três respostas que muitas vezes nós pregadores temos quando comunicamos o Evangelho de Cristo em nossas comunidades? Pessoas embevecidas, encantadas, porque o Espírito Santo vem a elas e lhes dá um insight da verdade do Evangelho. Pessoas chocadas porque nunca ouviram aquela mensagem antes da vida. E outras pessoas, talvez religiosos, membros da igreja, completamente diferentes ao Cristo pregado na comunidade. Mais outro quadro, talvez o mais famoso, inclusive serviu de inspiração para um livro de Henri Nouwen, ligado à devoção cristã, é o Filho Pródigo, o Retorno do Filho Pródigo. Muito bonito o quadro também. Infelizmente, seria bom você procurar depois na internet. Ele é um pouco mais escuro, mas você vê nos personagens os mesmos dramas presentes no quadro A Ceia de Emaús. O pai contente porque o filho retornou. Você vai ver que o filho está descalço de um pé, porque parece que ele correu para se lançar aos pés do pai, e o pai lhe dá um abraço enquanto o filho está de joelhos, prostrado. Um dos servos está simplesmente indiferente, para ele o que acontece ali é comum, e
atrás do pai você tem o filho que ficou numa atitude meio de escárnio, meio de raiva pelo drama que está acontecendo ali, o pai recebendo o filho pródigo, o pai abraçando o filho pródigo. Esses quadros não têm nenhum intento de pregar. Mesmo os quadros de Cranach e o quadro que eu quero destacar amanhã de Grunewald, eles não têm o intento de pregar. A arte não prega. É o pregador que expõe o texto bíblico e, por assim dizer, deixa o texto impactar a comunidade, deixa que Cristo seja magnificado por meio do texto na comunidade. Os quadros, eles têm como alvo, esses pintores, melhor dizendo, têm como alvo entreter as pessoas. Mas eles entretêm as pessoas, eles fazem quadros espetaculares, se tornaram grandes obras de arte clássicas a partir da experiência pessoal deles, a partir da criatividade deles, a partir da fé deles. Adiantando um ponto aqui, eu vou falar rapidamente sobre o impacto da reforma na literatura, mas John Bunyan é filho desse movimento da reforma, ele é um puritano batista do século XVII, mas ele ilustra o ponto aqui. Se você ler o Peregrino, de uma única sentada, você não vai saber a denominação particular dele. Porque Bunyan, ele, ao mesmo tempo que queria fazer uma alegoria doutrinária ou teológica, ele também nos lega uma obra de arte. Ele não quer fazer propaganda da sua denominação. E ao não fazer propaganda da sua posição denominacional, ele legou uma obra que transcende o tempo. Uma alegoria que transcende o tempo. O mesmo a gente pode falar de Paraíso Perdido e Paraíso Reencontrado de John Milton. Ele era congregacional. Algumas pessoas, a partir do século XIX, começaram a levantar alguns questionamentos sobre a teologia dele, mas se você ler Paraíso Perdido e Paraíso Reencontrado, você não vai saber, não vai conseguir divisar quais eram as posições denominacionais particulares dele. O mesmo com Tolkien no século XX. Ele era católico, mas se você lê, por exemplo, Senhor dos Anéis, você vai ver os motivos cristãos centrais ali presentes, mas você não vai saber a denominação particular de Tolkien. Em alguma medida, Tolkien também é devedor dessa tradição, em que se entende que a arte tem valor por si, a literatura tem valor por si. O alvo desses elementos não é a pregação. A pregação nós encontramos em outra fonte, em outro lugar. Eles têm como alvo entreter, enlevar, tocar pessoas, mas não dá para abstrair a arte ou separar ou desconectar da arte desse pano de fundo desses homens. Indo adiante, então, reforma e a música. Na reforma reformada, nós temos dois grandes homens aí que precisam ser destacados, Clément Marot e Louis Bourgeois. Eles são, por assim dizer, os revisores da última versão do Saltério de Genebra, isso aí em 1550, mais ou menos, e eles musicaram os salmos cantados pela Igreja Reformada em Genebra. Hoje nós pensamos nos cânticos cristãos como quanto mais melancólicos ou quanto mais pausados forem, eles serão melhores. Mas, por exemplo, a Rainha Elizabeth desprezava os salmos genebrinos, chamando-os de jingles, os jingles de Genebra, porque os salmos eram bem animados, bem festivos, cantados com bastante paixão por gente que estava fugindo de perseguição em França, em Hungria, em Polônia, em Holanda. Então, não eram salmos maçantes. Basta você procurar, por exemplo, na internet, ou comprar algum CD com os salmos de Genebra, você vai ver que aqueles salmos eram bem animados, bem agitados, eles tocavam pessoas. E esses dois homens foram contratados para fazer esse saltério, que foi profundamente influente. Me preparando para a palestra, eu descobri a respeito da história de um húngaro que era reformado e apostatou da fé. Ele se converteu ao Islã, mas o que ele fez? Ele escolheu alguns dos salmos de Genebra e mudou um pouco a letra desses salmos e musicou-os para o árabe, para que os muçulmanos pudessem cantar os salmos também. Uma história muito, muito curiosa, mas que ilustra o impacto do Saltério de Genebra na música protestante nos séculos XVI até hoje. Algumas denominações, principalmente reformadas holandesas, a reformada sul-africana, usa o Saltério de Genebra com algumas modificações até o tempo presente. Mas o maior cantor cristão, o melhor músico cristão da época, o mais importante, talvez o mais importante músico cristão da história é Johann Sebastian Bach. Alguém disse que se nós
fôssemos escrever uma história da música sem tratar da música sacra, seria um crime, porque não seria retratado talvez o maior músico da história, que é esse homem, esse luterano. Diz aí que ele leu quase todas as obras de Lutero, ele tinha as obras completas de Lutero em sua residência, e ele leu praticamente todas essas obras, e a música de Bach era profundamente influenciada pelos motivos principais da teologia da Reforma, sobretudo da tradição luterana: queda, redenção e restauração de todas as coisas. São 3 temas continuamente presentes nos grandes hinos que ele compôs: Magnificat, a Missa em Si menor, Oratório de Natal, Paixão segundo São Mateus, Paixão segundo São João. Por exemplo, a chamada cantata BWV 90, que é também chamada de Cantata da Reforma, que Bach compôs para celebrar os 200 anos aí da apresentação da Confissão de Augsburgo. Mas um ponto curioso aqui é que Bach não teve sucesso em vida, ele precisava ficar peregrinando pelas igrejas luteranas da Alemanha e dependendo muito da boa vontade do pastor ali para dar algum aporte financeiro, algum tipo de oferta que o sustentasse. E durante algum tempo ele se moveu para um enclave reformado na Alemanha chamado Kotten, o nome desse lugar. E naquele enclave não se musicava, não se usavam composições, por assim dizer, feitas pelos músicos da época nos cultos. Só eram tolerados salmos, ou os 10 mandamentos, ou o credo cantados no culto. Era uma região reformada. Longe de acabar com a criatividade de Bach, ele começa a compor música para festa, música para dança. E aí vão surgir os chamados concertos de Brandemburgo. Qual é o ponto aqui? Não só Marot e Bourgeois, mas sobretudo Bach, eles conseguiram se mover nessas 2 esferas com total liberdade. A esfera do culto e a esfera do entretenimento. Nós entendemos hoje que mundanismo é beber, fumar e coisas do gênero, mas para esses homens, mundanismo era, por exemplo, você pegar uma música que foi preparada para culto e usá-la como passatempo, como entretenimento. A gente não tem nada para fazer aqui, vamos tocar um louvor para passar o tempo. Para eles, isso seria mundanismo. E o contrário também seria mundanismo, você pegar uma música de entretenimento, uma música de divertimento, uma música simplesmente para enlevo e trazê-la para dentro do culto público, para usá-la dentro do culto público. Bach, como filho da tradição protestante, ele distinguiu claramente essas 2 esferas. Uma é a esfera do culto, ele compôs muitas músicas, grandes músicas, cantatas, motetos, etc., para o culto público. Mas também ele entendia que havia uma esfera de entretenimento e poderia se dançar para a glória de Deus, e com boa música também. Então ele compõe os concertos de Brandemburgo. Esses homens não entendiam essas 2 esferas, do culto e do entretenimento, como esferas antitéticas, como os anabatistas entendiam, como os fundamentalistas americanos do século XIX, começo do século XX, também entenderam. Presta atenção, eles não estavam fazendo a subcultura. Nós somos pródigos em fazer subcultura. Nosso cinema evangélico, nossas músicas de blues e jazz e rock evangélicas, ou pop, nossas peças de teatro evangélicas, isso é simplesmente tornar a fé cristã uma subcultura. Não, eles estavam, determinando o que era o melhor da cultura na época deles. Todos iam a reboque, todos na Europa, norte da Europa, a Europa anglo-saxã, ia a reboque desses homens, porque eles estavam determinando o que era o que a gente pode chamar hoje de alta cultura, inclusive na esfera do entretenimento. Ok, avançando mais um pouco, reforma em literatura, eu já falei um pouquinho sobre isso aí, é por conta da reforma que vão surgir peças teatrais, poemas, cobrindo gêneros tais como tragédia, épico, drama, comédia e romance. Na Idade Média, a peça teatral só tinha valor porque era religiosa. Os cultos eram todos em latim, os fiéis não entendiam nada do que era feito no culto, aquele drama todo realizado ali, inclusive a missa, não comunicava nada à comunidade, então precisava se apoiar em vitrais, em estátuas para comunicar a mensagem cristã, mas ao lado da igreja muitas vezes era feito um tipo de tablado, onde eram encenadas peças de teatro com motivos cristãos. Geralmente esses motivos terminavam com alguma cena do inferno e da perdição eterna. Eram chamados de dramatização de mistérios. A peça de teatro só tinha esse valor. Agora com a reforma não. A reforma liberta a arte. Em Londres você tem ainda lá o
o Globe Theatre, né, o que ficou do Globe Theatre lá do século XVI, século XVII, onde Shakespeare ensinou várias das suas peças, e vários puritanos que estavam tentando reformar pela segunda vez a igreja recém-reformada da Inglaterra, eles colocavam dinheiro, apoiavam financeiramente as peças que eram realizadas ali no Globe Theatre. Surgiram os primeiros jornais nessa época, assim também como surgiram os primeiros tratados defendendo liberdade de imprensa. John Milton, que eu mencionei, autor aí de 2 épicos impressionantes da língua inglesa, Paraíso Perdido e Paraíso Reencontrado, ele vai escrever um tratado chamado Areopagítica, que é o primeiro tratado escrito no Ocidente defendendo liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Nota, o que ele está defendendo é que o Estado não tem o direito de cercear a liberdade de expressão. Isso um teólogo congregacional escrevendo no século XVII. Para a nossa tradição, a tradição de muitos de nós vieram, a tradição fundamentalista, a gente não deve se meter com as questões políticas sociais. O mundo está perdido, vamos cantar, Cristo está voltando, nós seremos arrebatados, o mundo está perdido, está danado, a gente não deve se meter com isso. Mas essa não é a visão protestante, essa não é a visão reformada. Sobretudo, essa não é a visão bíblica da relação do cristão com o mundo e com as várias esferas da criação. No século XVII, então, os puritanos estavam defendendo liberdade de expressão como algo que é garantido para cada homem e cada mulher. Cada homem e cada mulher deveria ter garantida a liberdade de poder se expressar, inclusive por meio da pena, por meio da imprensa. Essa é a época de William Shakespeare, Edmund Spencer, John Donne, Nenhum Homem é uma Ilha, George Herbert e John Milton, que eu já mencionei. Todos esses homens, esses grandes escritores de língua inglesa, são fruto direto da reforma do século XVI. Outro ponto importante aí, reforma e educação. Essa é a época que grandes universidades vão ser fundadas ou restauradas. Zurique, Estrasburgo, Genebra, Edimburgo, Leiden, Utrecht, Amsterdã, Oxford, Cambridge e Heidelberg. Cada uma dessas universidades se tornou distintamente protestante, profundamente comprometidas com a causa protestante. Muitos desses reformadores, como Martin Butzer, por exemplo, se moviam entre essas várias universidades como celeiros daqueles que reformariam a igreja. O que os reformadores queriam era um clero culto, pastores cultos, prontos a interpretar com profundidade e corretamente a Sagrada Escritura, mas também aptos a interpretar o mundo da forma mais ampla. Um exemplo, por exemplo, de uma semana de aula na Academia de Genebra. Das 27 preleções semanais, presta atenção, 3 eram em teologia, 8 em hebraico Antigo Testamento, 3 em ética, 5 em oradores e poetas gregos, 3 em física e matemática, e 5 em dialética e retórica. Isso na Academia de Genebra. Hoje, quem vai lá no muro da Reforma, em frente a ela fica a Universidade de Genebra, fundada por Calvino e dirigida depois por Teodoro de Beza. Lia-se textos de Virgílio, Cícero, Ovídio, Homero, Aristóteles, Platão e Plutarco. O que se entendia é que aquele homem que quer ir para o ministério, ele não é só joelho e só coração. Ele é joelho, coração e mente. Então não basta apenas ter capacidade oratória, não basta apenas ser o homem de oração. Isso é importante, mas aquele homem também precisa ser educado para ser um ministro culto, apto a ministrar a comunidade da forma mais ampla possível, apto a ajudar a comunidade, lendo a Sagrada Escritura, a responder os grandes dilemas que afligiam os crentes naquela época. Qual é o pressuposto aqui? É o ensino da graça comum. E esse é um tema que vai nascer em Justino Mártir, o famoso pai da igreja, morto na época do imperador Marco Aurélio. Você vê esses temas na obra famosa Doutrina Cristã de Agostinho de Hipona. Você vai ler sobre esse tema em João Calvino, nas Institutas, mas ele também é resumido por um puritano chamado Richard Sibbes. Ele diz: a verdade vem de Deus, onde quer que a encontremos, e é nossa, é da igreja. Não devemos fazer dessas coisas um ídolo, mas a verdade, onde quer que a encontremos, é da igreja. Portanto, com a boa consciência, podemos fazer uso de qualquer autor humano. Esse é um tema virtualmente esquecido no nosso protestantismo sem reforma brasileiro. Para nós aí que temos um débito com a tradição fundamentalista norte-americana do final do século XIX, começo do século XX, o que se esperava de um pastor é só coração e joelhos.
Mas a tradução reformada, a visão que se tem de educação para o ministério é muito mais ampla. Espera-se que esse homem ele tenha interesses muito maiores do que simplesmente interesses imediatos ou simplesmente interesses conectados a um céu que é meramente um estado e não os novos céus e nova terra renovados pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Então eles entendiam que a verdade de Deus onde quer que ela se encontre, mesmo na boca de escritores pagãos dos séculos 4 a.C. até 3 depois de Cristo. O obreiro ele devia ser apto a entender e a ler e apreciar, e se há verdade, a beleza desses homens é porque Deus preservou beleza e verdade nos escritos daqueles homens do passado. Esse ensino abrangente tinha por objetivo tornar não só os obreiros, mas os cristãos ativos no mundo, rejeitando uma fé corrompida e supersticiosa e a própria ignorância. Em outras palavras, o que os reformadores estão fazendo é redefinindo o conceito da igreja local. A igreja local não é um refúgio, a igreja local não é um hospital, a igreja local não é um lugar onde você abastece as suas baterias. Não, a igreja local, e pastores educados, estudados, eles são aqueles que vão comunicar a palavra sagrada para a comunidade de forma tão ampla que os membros daquela comunidade, santificados pela palavra, agora se veem aptos a glorificar a Deus da criação, dessas várias esferas criacionais, arte, música, educação, e a gente vai terminar com a política também. Então, essa é a visão que os reformadores tinham da igreja. Eles não, me perdoem aqui a brincadeira, pode soar sem graça, eles não perderiam tempo fazendo teste de dons espirituais da igreja local para regimentar os crentes e ministérios e dar a ideia de que eles devem suportar a sua vida secular enquanto eles vão encontrar a realização dentro da igreja. De jeito nenhum. O pastor se vê como aquele homem que vai capacitar cada membro da igreja a partir de um estudo abrangente e de uma relação de reverência absoluta com a palavra sagrada, a capacitá-los a glorificar a Deus no mundo. A ideia aqui é que toda a cultura está sob o controle de Cristo. E essa visão abrangente da educação impediria os cristãos de viverem vidas grosseiras e os impediria de atribuir mais importância à cultura do que à fé cristã. Lembra do quadro Cristo crucificado, Bíblia, confissão de fé. A ideia aqui é que a Bíblia domina a cultura, a Bíblia julga a cultura, mas também a Bíblia vai dar as linhas gerais pelo qual a cultura pode ser redimida como antecipação dos novos céus e nova terra. Último ponto para a gente caminhar para o final aqui. A reforma e política. Surpreende a gente quando a gente descobre que todos os grandes reformadores escreveram tratados políticos profundamente influentes. Eles entendiam que eles eram chamados também a dar direção nessa esfera. Então, seus tratados trataram da relação do poder civil, o que era o poder civil, e as tensões entre as esferas da igreja e o Estado, ou entre as duas cidadanias do cristão. Então, Martinho Lutero, João Calvino, Martin Butzer, John Ponnet, Christopher Goodman, François Rothman, Teodoro de Beza, George Buchanan, que foi educador em Coimbra, em Portugal, Philippe de Mornay, Johannes Althusius, Samuel Rutherford, todos eles escreveram tratados sobre política. Todo o debate sobre constitucionalismo, federalismo, não nasce entre franceses não cristãos do século XVIII. O que aqueles franceses do século XVIII estavam fazendo, Voltaire e outros, Rousseau, era secularizar e tirar toda a noção teísta dos textos desses reformadores do século XVI e do século XVII. Alguns pontos importantes aqui. Por exemplo, pensa em Isaías capítulo 33, verso 22. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, Ele nos salvará. Por causa de textos assim, todos esses reformadores se opuseram a visões monárquicas ou visões que a gente chamaria hoje de autoritárias ou totalitárias de governo civil. Por causa de textos dessa natureza, eles entendiam que só Deus é rei, só Deus é salvador, só Deus é juiz, nenhum ser humano pode ter poder sobre outro na esfera política. A esfera política o Estado
eles vão destacar, nasce depois da família, o Estado não tem preponderância sobre a família, a família é uma esfera autônoma do próprio Estado, a educação é uma esfera autônoma do próprio Estado, o Estado deve se organizar de tal forma que nenhum ser humano ou nenhuma instância tenha poder sobre as outras. Então, a partir da leitura de texto do Antigo Testamento, eles vão entender que o melhor governo é aquele que divide os seus poderes. Lembra do texto? Entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Só Deus pode conter em si mesmo esses três poderes. Nós aqui devemos lutar para dividir esses poderes entre pessoas capazes. Toda a ideia de governo representativo nasce, sobretudo, na reforma reformada, a partir de leitura, por exemplo, de Romanos capítulo 5, versos 12 a 21, 1 Coríntios capítulo 15, onde toda a história resumida em dois personagens, Adão e Cristo, como nossos deputados. Eu não estava... soou como brincadeira, mas não era brincadeira. Essa era a linguagem do século XVII, a respeito da relação entre nós e Adão e Cristo. Eles são nossos deputados. A partir dessa noção teológica e bíblica, começou a se entender, então, que não só deve-se dividir as várias esferas de governo, mas também a melhor forma de evitar a concentração de poder na mão de um governante é lutando para que o governo seja representativo, em várias instâncias. Muitos de nós aqui não entendem o sistema de governo americano, porque o sistema de governo americano é presbiteral. Todas as instâncias de poder são divididas. Vocês acompanharam a vitória de Donald Trump, e os democratas reclamaram muito porque a eleição não é direta, como em nosso glorioso país. Mas por que a eleição não é direta nos Estados Unidos? Porque como gente, ou como pensadores dependentes da tradição reformada, eles entenderam que mesmo o governo do povo pode se tornar um governo demoníaco. Nem mesmo o povo é a instância final de comando de uma sociedade. Até mesmo o poder tem que ser fracionado dentro da sociedade por várias instâncias, de tal forma que nenhuma única instância, nenhuma única pessoa tenha todo o poder. Por isso, especialmente em Althusius e Samuel Rutherford, cria-se a noção de tiranicídio e a ideia de que se um rei é iníquo, você tem o dever de remover esse rei iníquo do poder. Samuel Rutherford vai elaborar mais esse ponto na sua famosa obra Lex Rex, uma das obras mais importantes do pensamento político reformado, já no século XVII, e ele delineia 3 áreas de desobediência que são lícitas para o crente. Se o governo do seu lugar onde você mora é iníquo, você pode apelar a outras autoridades secundárias, para tentar mudar por meio de leis, essas leis iníquas que campeiam onde você mora. Se você não consegue fazer isso, é seu direito se mudar. Você pode mudar para outro território, outro país. Mas há um terceiro nível. Se há apoio de instâncias de poder secundárias, então você pode construir milícia e derrubar aquele rei iníquo. Isso vai se ver em 1646 ou 47, quando os puritanos não só derrubam os realistas do governo da Inglaterra, mas ao descobrir que Carlos I negociava com o rei de França para que os franceses invadissem a Inglaterra e reinstaurassem ele no poder, ele prometeu que a Inglaterra se tornaria católica de novo. Então os puritanos no parlamento entenderam que o rei cometeu o crime de lesa pátria e por causa disso o rei deveria ser executado. E pela primeira vez na história europeia, um rei foi decapitado em praça pública por crime de lesa pátria. Então esse é um outro impacto da tradição da reforma na esfera política. Por exemplo, a Constituição é absolutamente vital no processo civilizatório da nação. De onde vêm os debates de Constituição? Dos escritores reformados do século XVI e XVII. Retroagindo ao Antigo Testamento, e aqui eu caminho para o final, eles entenderam que já no Antigo Testamento você tem as pistas do que seria um governo ideal. Você lembra que o problema do povo de Israel diante de Samuel não é que o povo queria um rei. Já há a noção de que haverá um rei para Israel no livro de Deuteronômio. Mas o problema daqueles que se achegam a Samuel e pedem um rei é que eles querem um rei segundo as outras nações.
E as outras nações tinham reis, que eram não só reis, mas sacerdotes e profetas. Por que Deus tira a sua bênção de Saul? Porque Saul quer ser sacerdote e rei. Por que Deus envia lepra para o rei Uzias? Porque o rei Uzias quer ser sacerdote e rei. Esses reis de Israel e de Judá não entenderam que eles, se eram reis, não tinham todo o poder. Eles estavam debaixo da lei dada por Deus no Sinai. O que os profetas faziam? Chamavam com coragem o rei, os sacerdotes e todo o povo a se colocar debaixo da lei dada no Sinai como constituição. Quando Davi toma Jebus, que vai se tornar Jerusalém, ele é de novo reinstalado rei. Por quê? Porque o rei em Israel, se intencionava que o rei em Israel fosse respaldado pelas tribos, como estados, como frações que limitariam também o poder do rei. O rei precisaria de consultar aquelas tribos para guerra, para convocar exército, etc. e tal. Nota que todo o poder sendo fracionado já no Antigo Testamento, pelo menos o nível ideal. Então, esses reformadores estavam relendo o Antigo Testamento e conectando as lições políticas e sociais do Antigo Testamento com os debates do século XVI e XVII. Isso tem um impacto de longo alcance e vai alcançar seu clímax, sobretudo no experimento republicano norte-americano. Então, eles vão destacar aí a ideia do contrato social como aquele elemento garantidor das liberdades fundamentais, como, na medida que esse contrato social espelha os melhores valores dados na Sagrada Escritura. Então, para nós terminarmos aqui, o ponto-chave aqui da minha palestra é que o movimento de reforma protestante não foi somente um movimento de redescoberta do Evangelho, como revelado nas Escrituras Sagradas, e com vista a renovar a igreja, transformar a igreja, trazer a igreja para um padrão mais bíblico. Na medida que eles fizeram isso ousadamente, eles também reordenaram toda a sociedade europeia, sobretudo do norte da Europa. O grande Karl Marx, ele diria que a religião é a ópio do povo. E Max Weber, escrevendo depois dele, vai dizer que não, nem sempre. Ao comparar, por exemplo, os estamentos católicos com os estamentos protestantes, ele notava diferenças muito agudas entre ambos. Os protestantes amavam o trabalho, eram poupadores, disciplinados, aguerridos. De onde vem esse chamado espírito do capitalismo, segundo estabelecido por Weber? Das próprias noções protestantes, da supremacia de Deus que se revela na Escritura, da própria noção que os reformadores protestantes tinham da criação, da relação de Deus com a criação, do fato que a criação caiu também com nossos primeiros pais, mas o pecado não contaminou completamente a criação. Deus preservou beleza, verdade, integridade da criação. Então, os reformadores entenderam e legaram, e Weber escreve no século XIX, quase 300 anos depois da Reforma Protestante, eles legaram um arcabouço social, político, econômico de longo alcance. Mais uma vez, o que aqueles homens queriam não era só reformar a igreja. Ousadamente, ao reformar a igreja, eles reformaram a sociedade. Nós celebramos esse ano 500 anos da Reforma Protestante, mas ainda temos débito com nossa nação. Como Bonhoeffer escreve da cultura norte-americana da década de 30 do século passado, nós ainda somos o protestantismo sem reforma. Há muito a fazer ainda. E vocês mais jovens são chamados a ir avante, lutando para reformar a igreja, mas também ousadamente reformando a nossa sociedade, trazendo a um padrão bíblico, que é o padrão civilizacional. Eu queria encerrar lendo um trecho de uma carta de João Calvino ao imperador Carlos V. É uma carta impressionante, ela está dentro de um tratado escrito por Calvino, um tratado justificando a reforma da igreja. E olha o que ele diz aí: a reforma da igreja é obra de Deus, e tão independente de esperanças e opiniões humanas, quanto a ressurreição dos mortos ou qualquer milagre dessa espécie. Portanto, no que tange a possibilidade de fazer algo em favor dela, não se pode ficar esperando pela boa vontade das pessoas ou pela alteração das circunstâncias da época, mas é preciso irromper por entre o desespero. Deus quer que seu evangelho seja pregado. Vamos obedecer esse mandamento, vamos para onde Ele nos chama, o sucesso da nossa conta. Que Deus dê garra, paixão, para a gente amar a Sagrada Escritura como palavra do Deus vivo, que a gente pregue e ensine com paixão essa palavra do Deus vivo para nós aqui agora, e que
por meio do Espírito Santo, essa palavra do Deus vivo, que é a espada do Espírito, transforme não só nossos corações, mas nossa mentalidade, nosso trato com o nosso querido Brasil. Que a gente, de fato, possa impactar a nossa nação. Que a gente possa ver igrejas reformadas, mas o nosso país transformado também. Vamos orar. Senhor Deus, nós damos graças pelo testemunho desses homens do passado, pelo grande impacto que eles tiveram na cultura no passado e pelas lições que podemos aferir deles hoje, receber deles hoje. Ó Deus, nós imploramos, nós suplicamos, ajuda-nos a conhecer, a Te conhecer como o Senhor se revelou a eles. Ó Deus, ajuda-nos, dá-nos um senso de encanto e paixão pela Tua beleza, pela Tua glória, pela Tua santidade, pelo Teu comando e reinado sobre toda a criação. Dá-nos, ó Deus, amor pela Tua palavra. Ajuda-nos a devorar Tua palavra como carta de amor a nós. Sobretudo, ó Deus, enche-nos de paixão, de tal forma que a gente possa ver nossas igrejas não só renovadas e reformadas, trazidas para debaixo da Tua Sagrada Escritura, do comando que vem da Tua Sagrada Escritura. Mas, ó Deus, se for do Teu agrado, ajuda-nos a ver transformação no nosso país, tão carente da Tua palavra, tão carente de uma mudança que venha de fato da Tua palavra. Como outrora, Deus, concede o Teu Espírito para nós, reaviva-nos e reforma-nos, ó Deus, de tal forma que a gente possa ver em nossa própria geração igrejas de fato reformadas, submissas à Tua palavra, mas também a nossa sociedade sendo transformada e mudada de acordo com o padrão da Tua palavra. Nós imploramos tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.